Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Meu nome é Renan e hoje nós temos a presença de Igor. Tudo bom, Igor? Opa, tudo bem, galera? Seguinte, Igor, como que você se apresenta? Então, eu sou professor de História, formado em licenciatura e bacharel pela Universidade Federal do Espírito Santo. Seguinte, Igor, eu te convidei aqui para um tema muito, acho que muito relevante, especial, enfim. Recentemente eu gravei um vídeo com meu amigo Guilherme e a gente estava conversando sobre Vasco da Gama, o clube, falando sobre a história, sobre, enfim, os momentos marcantes do clube. E um dos episódios marcantes é sobre a inserção, né, do negro na comunidade enquanto esporte, futebol. E aí surgiu um paradoxo. Vasco da Gama, o colonizador, representando um clube, simbolizando um clube que lutou contra o racismo. E aí o Vasco da Gama seria ele um colonizador escravista, ou seja, não seria paradoxal essa luta com o racismo com o nome Vasco da Gama? E aí convidei você, Igor. Igor, seguinte, como que a gente começa essa discussão? Então, é uma discussão extremamente importante e que eu não vejo que, vou falar que não exista, mas não vejo uma profundidade tão grande aqui no Brasil ainda. Até por tratar questões raciais e racismo e escravidão no Brasil é uma coisa que ainda é tabu, né, querendo ou não. Principalmente em sala de aula, fica mais no óbvio, no básico. Ah, racismo é isso, isso, isso. Mas aí quando você vai para as implicâncias do que pode acontecer, não é tratado. Então essa discussão em cima do nome do Vasco da Gama é uma discussão em relação a isso. E para começar essa discussão, o Vasco da Gama, vou colocar o hino do clube. Tem a parte assim, vamos todos cantar de Sim, coração, a cruz de Malta é o teu pendão. Tens o nome do heróico português, Vasco da Gama, a tua fama assim se fez. E é mais ou menos isso, Vasco da Gama tem uma fama, não necessariamente ele tem muitos méritos enquanto construção de sociedade, enfim. Porque a gente está falando de um cara que veio para colonizar e colonizou, e, como você disse, deu esse pontapé no que é um sistema escravista dos povos pretos, principalmente, né? Porque a partir do momento que ele vai ali, a cada parada, né, dando a volta pela África para chegar nas Índias, ele vai se mantendo a partir de um sistema escravista. sim, exato. É porque a gente tem que entender, por exemplo, um explorador. Qual a função do explorador ao longo da história? É ele chegar, colher informações, estabelecer um contato inicial com os povos, e é isso. É descobrir novas rotas, é estabelecer contatos, é descobrir novos produtos, novas mercadorias. Então, existe uma romantização em cima dessa questão do explorador. É o cara que dá a cara, que vai, que busca, que explora o inexplorado, o selvagem. Mas, ao mesmo tempo, ele não vai sozinho. Ele tem uma carga muito pesada atrás. Uma comparação que fica fácil ilustrar da nossa realidade aqui no Brasil, histórica, são os bandeirantes. As bandeiras eram tipos de exploração do interior. Então, existia uma construção heróica em cima dos bandeirantes, da mesma forma que existe uma construção heróica em cima do Vasco da Gama. Mas a carga que ele traz junto é uma carga complicada. E é igual você falou, toda vez que você para num porto da África, você estabelece um contato europeu com esse povo. E aí esse contato geralmente, no caso não, geralmente não, no caso sempre, ele é feito de perspectivas racistas, de perspectivas eugenistas, de perspectivas de pseudociências que vão justificar todo o racismo. Então ele não chega só, fiz contato, é isso. Não, ele já chega com uma visão de que o outro é inferior. Ele estabelecia contato e, ao mesmo tempo, ele ia criando, vamos dizer, Hum, pequenas bases de colônias, não necessariamente já formava a colônia, né? Mas bases de colônias, uma chance, tipo assim, pegava as mulheres e tal, tipo assim, tinha um sistema, nunca era tipo assim, vou aí beber uma água, me dá um negócio aí uhum. para eu seguir viagem. Não era algo amistoso, era sempre já uma exploração ali de um povo que não esperava. Tipo assim, que esse pessoal chegando sei lá, barco enorme, naus,
e no meio do mar, que é isso, e que as pessoas não tinham essa experiência, essa vivência. Tipo assim, quem eram essas pessoas, né? E eles vinham como deuses, como os grandes, imponentes e tal, e aí eles iam estabelecendo esse tipo de relação, né? Sim, porque na mente dos europeus eles estavam levando civilização para os povos selvagens da África. Era basicamente isso, eles são selvagens, eles não vivem na civilização, nós temos que levar. E aí a vantagem que os europeus tinham era na questão da tecnologia militar, não por desenvolvimento próprio. Isso é importante a gente ressaltar, mas muitas vezes uma vantagem que foi adquirida utilizando conhecimentos de outros povos. Então, por exemplo, a questão das navegações, os portugueses foram os pioneiros, por quê? Porque ali na região tanto portugueses como espanhóis, ali na região da Península Ibérica, foi a região que foi dominada pelos muçulmanos. Então, com o domínio muçulmano, quando os europeus expulsam os muçulmanos da Península Ibérica no chamado Reconquista da Península Ibérica, eles adquirem todo o conhecimento deixado para trás. Então, cartas náuticas, tecnologia de navegação, tecnologia de como fazer melhores velas, tudo isso eles vou dizer, recuperar, vão ter acesso e vão fazer um desenvolvimento em cima disso. E assim, e aí a vantagem que os europeus têm é essa. A gente entende muito nessa visão, quando a gente trata das colonizações, trata de Vasco da Gama, de outros, que nossa, a sociedade europeia era infinitamente superior aos outros, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, quando na verdade o que eles tinham de vantagem era a questão militar, porque eles estão desde sempre em guerra. A Europa está desde sempre em guerra, a região europeia. Desde que o mundo é mundo, eles ali estão lutando. Então, o desenvolvimento militar deles foi subindo constantemente. E aí, quando eles conseguem canalizar os problemas, no caso, resolver os problemas internos e partir para a exploração, utilizando as tecnologias militares, eles vão ter essa vantagem. Porque uma coisa é você brigar com um outro país, uma outra nação, um outro estado, ou alguém ali na própria Europa. Outra coisa é você pegar sua nau, seus mosquetes, suas armaduras de prata de metal, no caso, e chegar num porto africano em que o desenvolvimento militar ainda não chegou nesse nível. É, Uhum. mas aí na sociedade africana, o desenvolvimento social, econômico e cultural deles também já estava num nível ali compatível com os outros locais do mundo. Então, assim, Essa questão dos navegadores ainda é uma discussão bem recente, né, para Brasil, assim. Tanto é que bem crua mesmo a discussão de que Pedro Álvares Cabral não descobriu o Brasil, ele na verdade ele invadiu, conquistou e colonizou, né? E o Brasil já era alguma coisa, sim, então não tinha o que ser descoberto, né? Mas quando a gente, por exemplo, se a gente for levar isso para Vasco da Gama, é uma problemática, por quê? Porque o Vasco da Gama é um clube move paixões, esporte. Tem uma história bonita em uhum. cima de um símbolo equivocado. Então, a gente pode estar falando assim, vamos rever o símbolo Vasco da Gama, não o clube, não a história. A gente talvez tenha um contato maior com essa discussão nos Estados Unidos. Porque recentemente você teve protestos mais recentes derrubando estátuas de confederados, então você tem essa questão da representação de o que é um herói para uma nação, sabe? Você também tem, no caso, fazendo uma relação com o Vasco da Gama, com o esporte, você tem movimentos nos Estados Unidos de troca de identidade visual e nome de times, e aí você tem no beisebol times deixando de usar o nome de Indians por ser um termo pejorativo. No futebol americano, times deixando de usar a palavra Redskins por ser um termo racista. E é um movimento que é seguido de muita. Eu não boto polêmica, porque para mim não é uma polêmica você tirar um termo racista de um nome, mas de muita resistência.
Porque se essa discussão não é feita, se as pessoas acessam essa discussão por meio de educação mesmo, e aqui educação não falo escola, eu falo você ter acesso à educação das mais variadas formas, por meio de vídeos, por meio de podcasts, por meio de discussões em redes sociais, que também são válidas, alguns não tão profundos, algumas discussões não tão profundas como outras, mas que são locais válidos para você ter discussão. Então, se você nunca teve acesso a essa discussão, e aí você, como torcedor de um time, chega lá, por exemplo, Vasco da Gama hoje, chega e muda. Ah, anuncia, olha, nós vamos mudar o nosso nome para time, clube de regatas, não sei o quê, um nome qualquer. A pessoa que nunca teve essa discussão, nunca, ela vai olhar e vai falar, pô, por que tá mudando? Foi sempre isso, é politicamente correto, não sei o quê, não sei o que, não, tá errado. Mas aí você percebe, pô, se a gente fizer uma relação, como é que fica? A gente tem um clube brasileiro homenageando um colonizador português. Um colonizador que, ok, é talvez o mais famoso, um dos mais famosos, mas é o cara que foi o primeiro contato que a Europa, de muitos povos africanos com a colonização. E, e aí, esse cara merece ser homenageado como herói? Para quem foi colonizado? Não merece? Como é que fica isso? Igor, seguinte, muito obrigado por você ter aceitado esse convite, ter participado do vídeo, e Uhum. agora deixar aberto espaço para você fazer sua conclusão, dar seu recado, enfim, com você. Ah, assim, só concluindo então, em relação ao Vasco da Gama, tem duas coisinhas que eu acho interessante a gente tratar, como a gente tratou da discussão do nome Vasco da Gama, que, primeiro, quando a gente fala de personalidades, pessoas europeias nessa época, na época das navegações, a gente tem que entender que são pessoas que consideram sua religião a superior, então a religião cristã dele, católica, apostólica, romana, é a superior, e a gente tem que entender que são pessoas que, quando chegam na África e na Ásia, tratam os habitantes locais como inferiores, não civilizados. E aí tem um episódio que é interessante a gente destacar nessa conclusão, só para mostrar como isso funciona, foi na segunda navegação do Vasco da Gama para a Índia, ele se depara com um navio vou botar colonos de muçulmanos árabes vindo do Egito, ele prende esses colonos e bota fogo no navio com eles dentro. Por quê? Porque são inferiores. E, para entender um pouco da perspectiva de quem foi colonizado pelos portugueses, tem um artista sul-africano que ele tem duas músicas que diretamente inspiradas pelo Vasco da Gama, mas inspiradas no sentido contrário ao que essa imagem de herói, como o cara que levou todos os problemas que eles passaram a ter na África como um todo depois. O artista é o Huey Masekela, ele é um artista muito famoso na África do Sul por ser contra o apartheid e tal, e ele vai colocar Vasco da Gama não é meu amigo. É o cara que descobriu a colonização e levou os problemas que foram gerados a seguir, como escravidão. É isso então, Igor. De novo, muito obrigado por você ter participado conosco. Foi muito importante ter essa visão de quem é historiador, né? Porque sair da discussão de meu clube eu acho que está certo, está errado. É bom a gente ter a fala de quem entende. E muito obrigado você que está assistindo. Se você gostou desse vídeo, dê seu like, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos, ative o sininho, é nóis e tchau.